rapaziada, como vocês estão? Tudo bem? Vamos falar um pouco aqui hoje sobre quanto custa morar na cidade de Nova York, mas quanto custa falando na vida real, né? A nossa vida especificamente. Se você tem um padrão de vida um pouco maior, um pouco menor, saiba que para quem ganha, um casal que ganha em torno de $8.000 por aí, vai conseguir manter esse estilo de vida, guardando o dinheiro que a gente guarda, comendo o que a gente come, enfim. Eu vou colocar todos os valores aí no final, porque a gente sempre ouve falar que Nova York é uma das cidades mais caras do mundo para se viver, e é verdade. E eu acredito que muita gente acaba internalizando isso e fala, não é pra mim, não tem como. E cara, não é assim. É uma cidade cara? Mas é uma cidade que também tem um dos maiores salários dos Estados Unidos. Então é uma cidade que tem muito trabalho, é uma cidade que, se você se dedicar, você consegue ganhar bem. E é uma cidade também que, mesmo você fazendo uns trabalhos mais básicos, se você trabalhar um pouco mais, você consegue viver aqui, sabe? Talvez você não consiga manter o mesmo padrão do Brasil no começo, porque o que eu sempre falo, o primeiro ano aqui como imigrante é dureza, é difícil, você tem que estar apto mentalmente, você tem que estar preparado mentalmente para aguentar o tranco, porque é pesado. Pode ser mais ou menos pesado dependendo da pessoa, dependendo de como você vem para cá, quanto dinheiro você traz, se você vem falando inglês, se você não vem, se você vem documentado, se você não vem, se você vem com green card, se você não vem. Então são várias variáveis que vão ditar o quão difícil ou mais fácil vai ser a sua adaptação, mas vai ser difícil, de qualquer forma. Mesmo se você vier 100% aí nos conformes, vai ser difícil, porque é um outro país, é uma outra cultura diferente, até você se adaptar, encontrar um lugar, se encontrar num bairro que você goste de morar, enfim. Então por isso eu acho que é interessante mostrar um pouco da nossa vida e quanto custa essa vida, né? Se você consegue ou não. E eu já adianto que sim, você consegue, trabalhando, nós somos em dois aqui, somos um casal, e o que a gente recebe por mês não é um valor alto, não é um valor absurdo, é um valor padrão que uma babá recebe trabalhando aqui em Nova York. É um valor, eu não quero dizer base, porque tem gente que ganha menos, obviamente, mas é um valor que, se você fizer tudo certinho, se você trabalhar o seu currículo certinho, as suas referências, ficar ali nos grupos certos de Facebook e tudo mais, você consegue ganhar $4.500 por mês olhando uma criança ou até duas. Você consegue. E a mesma coisa para homem. Se você trabalhar como dog walker, por exemplo, para outra pessoa, não estou falando nem ter o seu próprio negócio, eu estou falando dog walker porque é minha experiência foi essa. No começo, no primeiro ano. Você consegue ganhar entre $3.500 e $4.000. Então eu estou usando essa base de referência. Para quem vem aqui, já vem com green card, já vem com propósito de trabalho, por exemplo, normalmente vai vir com um salário base aí de uns $100.000 por ano, 120 mil. Isso dá aí uns 5 a 6 mil e poucos dólares por mês, 6.500 talvez, pagando todos os impostos federais e estaduais. Eu acho que vai ficar mais ou menos isso, uns $6.500. E aí, mesmo solteiro, você consegue alugar um apartamento, você consegue ter uma vida basicamente igual a que eu vou mostrar aqui. E se você for um casal ganhando essa quantidade de dinheiro, cara, também dá, né? Também dá. Apertando uma coisinha aqui, outra ali. Depende um pouco também do que você vem fazer aqui. Se você vem guardar dinheiro, se você vem viver, construir uma vida em outro país. Isso muda bastante também, porque a gente veio meio que um pouco dos dois. A gente está numa fase de equilíbrio. A gente está querendo buscar um equilíbrio porque o nosso objetivo aqui é longo prazo. Então voltar para o Brasil ou de repente mudar para a Europa daqui uns 10 anos. Nesses 10 anos, o meu pensamento aqui, o nosso pensamento aqui é crescer o máximo possível, é juntar o máximo possível de dinheiro, mas também sem abrir mão da qualidade de vida, porque eu acho que é muito importante a gente aproveitar o caminho, não só o destino. Então é muito importante você pensar que, sei lá, daqui 10 anos eu quero juntar R$1 milhão. Beleza, cara, maravilhoso e tal, mas são 10 anos da sua vida, então é importante, pelo menos eu penso assim, que é importante você viver bem esses 10 anos.
porque são suas memórias, são suas experiências de vidas. Então, você morando em Nova York é uma cidade dos sonhos. Imagina você lembrar e falar para os seus filhos, para os seus netos: pô, eu morei em Nova York, mas não foi uma época muito legal, porque eu estava mais preocupado em guardar dinheiro do que viver. Então, isso eu não quero para mim. Então, por isso eu prefiro esperar um pouco mais, mas guardar uma quantidade de dinheiro que caiba no meu orçamento, que não tenha que abrir mão de um cinema, que não tenha que abrir mão de ter uma moto, de ter uma coisa que eu quero. Enfim, vai de cada um. Nesse vídeo vocês vão ouvir muito falar isso, que vai de cada um de verdade. Cada um tem seu objetivo e eu não tô aqui para julgar, tô aqui para mostrar um pouco da realidade. Então é isso, fiquem com o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. E agora o dia tá meio feio, então eu vou aproveitar para mostrar uma das melhores fontes de lazer aqui da cidade de Nova York, pelo menos para mim, que é justamente os museus, né? Os museus aqui, para quem mora em Nova York, eles são de graça. Na verdade, tecnicamente não é de graça, você pode escolher quanto você quer pagar. Mas são museus que tem tanto turista e são tão caros e eles ganham tanto dinheiro através de doadores milionários que, cara, você pode ficar tranquilo, não precisa sentir peso na consciência nenhum de escolher pagar $1, que normalmente é o que eu pago. Então eu compro o ingresso e escolho pagar $1. Então vou mostrar um pouquinho aqui do museu. E principalmente no inverno e dias assim, é muito bom a gente ter lugares como os museus, que mesmo que você não seja uma pessoa que goste tanto de andar em museu, cara, é um passeio legal. Você bate perna, conhece coisa nova, vê exposições novas, vê um quadro ou outro. Enfim, eu acho que vale muito a pena. Até porque em Nova York, a gente, pelo menos em Manhattan, a gente não tem shopping centers, né? Essa coisa. Eu era de Guarulhos, uma cidade que não tem praticamente lazer nenhum. E o nosso lazer é basicamente em shopping, né? Então é muito legal a gente morar numa cidade que tem cultura, né? Mesmo que você não tenha o hábito, porque não é sua culpa, né? A não ser que você seja de cidade grande, mesmo em São Paulo, não tem tanta variedade assim, né? Em São Paulo tinha algumas, só que era muito limitada. Esse, por exemplo, ele só perde em tamanho, em museu de arte, pro Louvre, o Museu de Louvre em Paris. Então é muito bom você ter um museu desse e eu acho que você deveria aproveitar se você mora aqui. Então vamos lá. E a gente estava precisando fazer compra aqui para casa, compra de mistura.
E eu resolvi mostrar aqui um pouquinho para vocês também, aproveitando o tema do vídeo, para mostrar o quanto custa para duas pessoas que comem bem. A gente come bem tanto no sentido de quantidade quanto de qualidade. Então, assim, eu não sei se a gente é padrão para quem tá assistindo, mas assim, se você se alimenta bem, se você vai para academia, se você tenta manter uma alimentação balanceada, vai ser basicamente isso daqui. Eu compro lá no Costco o salmão e o frango. A carne moída eu já tive uma experiência meio ruim lá e eu prefiro comprar do Trader Joe's, que, assim, sinceramente, o gosto até é melhor. Mas para vocês terem uma noção, vamos lá, só mostrar um pouquinho aqui. Esse frango aqui, ó, ele tem 6 peitos. Cada pacotinho desse aqui é um peito inteiro e ele custou 27 dólares. O salmão, ele custou 32 dólares, 2 libras e 50. Isso daqui deve dar 1 quilo e pouquinho de salmão. Salmão a gente não precisa comprar tanto porque é um peixe mais gorduroso, né? E a minha esposa não come tanto, então é basicamente para mim. Isso daqui dá uma semana e pouco, comendo quase todos os dias, né? Então é bem tranquilo. E duas novidades aqui que eu comprei, eu vi no TikTok essa água saborizada de proteína e eu fiquei com vontade de provar. Na verdade, eu tinha visto a versão com gás, né? Essa daqui é a versão sem gás, mas vamos ver se é bom ou não. O interessante é que ela tem 15 gramas de proteína, isso aqui já é bastante, cara. Então, assim, se você quer se manter numa dieta e tudo mais, no Costco tem muita opção bacana, que é essa daqui, ó. Então é muito legal. E eu também comprei esse shake de proteína, 30 gramas de proteína. Minha esposa estava falando que é basicamente um filé grande de frango, uns 100 gramas de frango aí. Então, assim, se você tiver na correria, no lanche da tarde, no café da manhã, e você não quer sair da dieta, quer ficar satisfeito, eu nunca comprei cheio, né? A caixa fechada, eu sempre comprei unitário. E aqui que eu peguei mais o hábito de comprar de vez em quando isso daqui. E agora eu acho que eu vou comprar toda semana, viu, cara? Toda semana não, 18? Não, isso aqui vai durar 10 dias tranquilamente. Porque no Brasil era tão caro, mas tão caro, cara. Assim, é bizarro. Isso aqui foi um pouquinho. A cada unidade ficou um pouco menos de 2 dólares. No Brasil eu cheguei a pagar 15 reais, sabe? É muito caro, cara. E também comprei esse misturão aqui de legumes congelados, cara, que é sempre muito prático. Porque a nossa. Eu já vou mostrar um pouquinho do valor e falar um pouco aqui da nossa rotina em relação à comida, né? Mas vamos lá, aqui tá meio amassado, mas acho que dá pra ver. O total ficou 128 dólares, 18 garrafinhas de 340 ml, bebida proteica, 30 gramas de proteína, ficou 34. A água saborizada com 15 gramas de proteína ficou 20. Esse aqui são os legumes, 3,89, o salmão e o frango. Então, só para deixar claro, aqui tá faltando ainda a carne moída. A carne moída eu gasto mais ou menos o mesmo valor do frango, então dá uns 30 dólares. Então, assim, se a gente fosse comer só frango, a gente quer economizar. Você tá falando que precisa economizar e tudo mais. Frango e carne para duas pessoas por 10 dias, 60 dólares você passa tranquilamente de verdade, gente. Então essa compra é um pouquinho mais luxuosa no sentido que salmão já é um pouco de luxo, mesmo aqui sendo barato, é um luxo, né? Não é algo que dá para colocar na compra aí como padrão. Por isso estou falando para vocês verem o que encaixa para vocês. Aqui vai faltar ainda o salmão não, desculpa, a carne moída, que é 90% da nossa carne vermelha é carne moída, porque é mais prático para fazer. Minha esposa leva a marmita, é mais prático aqui no dia a dia, na correria. E no final de semana, um dia ou outro no meio da semana, a gente compra uma carne, sei lá, um filé mignon, ou até uma picanha. No Costco vende picanha. Vendia, porque faz tempo que eu não vejo. Mas aí sim a gente compra uma carne, faz um jantarzinho mais legal. Mas basicamente, para mistura, rapaziada, é isso daqui. Então eu nem vou contar
essa bebida proteica, porque eu sei que não é todo mundo que toma. Então, assim, 30, 27 mais 32 mais 30 de carne moída, a gente está falando de 3 fontes de proteína diferentes por $90, e esse é o valor por 10 dias de comida. Então, assim, é bem tranquilo. De novo, sempre trazendo aqui, para um imigrante recém-chegado, o padrão fica entre 120 e $150 a diária. Isso trabalhando como dog walker, isso como trabalhando como qualquer outro emprego, até na limpeza mesmo, né? E, rapaziada, eu vim aqui no Trader Joe's, é um mercado bem famoso aqui. Eu gosto muito de comprar coisas aqui porque é barato e tem uma qualidade muito grande, assim, é muito bom, tem uma diversidade de produtos, é bem famoso, né? Todo mundo conhece o Trader Joe's, é um queridinho aqui, e eu tenho que ficar longe desses congelados aqui, que é uma tentação. Inclusive eles têm esse chocolate aqui, é meio quilo de chocolate belga. Gente, é maravilhoso, isso aqui é sensacional. Essa área aqui, se vocês estão em dieta, vocês têm que passar longe, porque é muito barato, ó. Chocolate suíço, tem de tudo aqui, e é muito bom, é muito bom. E aqui eles têm muita variedade de congelados, e essas comidas aqui nem são tão pesadas assim. Eles têm sódio, obviamente, mas é uma comida que, você for pegar a descrição, não é tão pesada assim não. E é um lugar que eu venho para comprar algumas coisas, que legumes congelados, carne moída. Eu gosto muito da carne moída aqui, que é um preço justo. E é isso. Aqui, por semana, eu devo gastar uns $50. Então você junta com aqueles 130 que eu já gastei, mais $50 aqui, vai ficar mais ou menos naquela conta que eu já falei para vocês, que é em torno de $200 para um casal. Comendo bem, $200 por semana é o mais suficiente. Aqui também, às vezes, eu compro umas frutas, né? Aqui fruta é muito bom também. Mas fruta, rapaziada, eu tenho comprado muito em barraquinha. Aqui tem aquelas barraquinhas de rua que eu já mostrei aqui algumas vezes. E ali eles têm muita coisa barata, muita fruta barata, né? Então, frutas assim eu acabo comprando lá. Então, rapaziada, nada melhor do que falar sobre transporte do que na moto, né? Em cima da moto. Então, vamos conversar um pouquinho aí, não muito longo, né? Você aqui em Nova York, você tem algumas opções. O mais básico é o metrô e o ônibus, né? Eles são pagos com o mesmo cartão. Então, aqui se você tem dois modos, né? Você pode pagar o ilimitado por mês, ou você pode pagar o diário, né? Só que aqui tem uma promoção, não é uma promoção, né? É um incentivo aí, digamos assim. Se você usar o mesmo método de pagamento sempre, comprando suas passagens, porque aqui você pode usar o TAP, né? A aproximação do cartão, a aproximação do celular para pagar suas passagens, tanto no metrô quanto no ônibus. E se você usar o mesmo método de pagamento, o mesmo cartão e o mesmo celular, etc., você só paga até a 13ª passagem. A partir da 13ª você não paga mais nada. Isso na prática, a diferença de você comprar um cartão que vai dar para o mês todo, que eu vou até deixar aí na tela o valor atualizado, que está na altura aí dos $134, se eu não me engano. A diferença de você pegar o mensal e pagar todo dia, você vai economizar. Se você comprar um mensal, você vai economizar coisa de $6, alguma coisa assim. De qualquer forma, isso é mais ou menos o máximo que você vai gastar, entre $130 e $150 por mês, se você andar só de metrô. Eu já mostrei algumas vezes aqui para vocês, especialmente antes de eu comprar a moto, que eu andava muito de bicicleta. A bicicleta, quando vocês chegarem aqui, eu vou falar um pouco sobre isso um pouco mais para frente, mas sobre plano de saúde, que aqui é de graça, dependendo da sua faixa a sua faixa de salário aí, né?
quanto você ganha por ano, quanto você declara de imposto por ano. Mas para quem é recém-chegado, não vai pagar nada. E você tem algumas vantagens, alguns subsídios aí. Então, por exemplo, com essa inscrição no plano de saúde, que basicamente não é só o plano de saúde, você faz o seu cadastro como se fosse num cadastro de assistência social, digamos assim, porque aí você ganha o direito de usar em emergência o plano de saúde, né? E também acesso a alguns benefícios sociais caso você solicite. Eu, por exemplo, eu só solicitei pagar metade no meu ticket mensal de passagem. Na verdade, acho que eu pago metade em qualquer passagem. Se eu pegar unitário, se eu pegar mensal, eu pago a metade. Isso já ajuda, né, rapaziada? Porque metrô e ônibus aqui tá R$2,90. Então eu tô pagando aí R$1,45 por passagem, né? Aqui a gente vai cortar o Central Park. Isso é bem legal aqui que eu vou conseguir mostrar pra vocês. E você não precisa, isso você precisa solicitar e precisa ser aprovado, né? Na época que eu solicitei, eu tava só como dog walker e eu não tinha documento nenhum, eu não tava declarando imposto de renda, então foi super tranquilo. Em 2 semanas me aprovaram e um mês chegou o meu cartão. E você também ganha o direito de, em alguns lugares eles têm um subsídio, né? Então, por exemplo, para usar a bike, você tem a opção de pagar mensal, através, se você tiver esse benefício, você faz o cadastro, você paga $5 por mês, que é a mensalidade. Se você não tiver isso, ou não conseguir fazer por algum motivo, ou não quiser fazer, para usar a bike, para ter direito de usar a bike, você vai ter que pagar em torno de $180 por ano. Se eu não me engano é isso. Eu acho que dá um pouco menos que $20 por mês. Enfim, tem essa possibilidade, né? Tem essa possibilidade e você consegue ganhar o direito de usar a bike. Só que, se você pagar $5 por mês, enfim, eu vou cortar essa parte. Aluguel. Aluguel é um tema que, cara, como tudo aqui em Nova York, você pode gastar um pouco ou você pode gastar um infinito, né? Então eu falo isso porque aqui você tem a opção, e é bem comum, você alugar quarto. Mesmo casal, é comum as pessoas alugarem quarto. Eu conheço gente aqui que mora há anos, casal sem filhos, e mora em quarto. É uma escolha, né? Não é pra mim. Cada um tem a sua escolha, o que é prioridade na vida. A gente prioriza muito o nosso espaço, a nossa independência, e a gente acaba abrindo mão de guardar um pouco mais de dinheiro, ter uma vida de consumo um pouco mais controlada, mas tem o nosso cantinho, tem o nosso espaço. Eu acho que se a gente for colocar preço em tudo, esse é um preço muito alto pra mim, né, pra gente. Então é muito bom deixar claro isso. Mas as pessoas que escolhem morar em quarto, escolhem por vários motivos. Às vezes quer vir aqui para ficar 2, 3 anos apenas guardando dinheiro e voltar para o Brasil. É um projeto de curto prazo, curto, médio prazo. Então, assim, acho que é válido, tudo é válido, né? Mas, então, vamos lá. Para solteiro, quarto, você vai achar, depende do quão longe você quer ir de Manhattan, ou de quanto conforto você quer ter, porque vai isso, né? Vai qual tipo de quarto? É uma suíte? É um quarto normal? É um lugar, é um bairro bom? É um bairro que não é tão bom? Então, assim, varia entre 800 e $1.300 um quarto para uma pessoa, e quarto para duas pessoas de $1.000 a $1.500, 1.600. Isso depende, né? Porque, por exemplo, a Astoria, que é um bairro brasileiro, é um bairro, na verdade, um bairro grego, só que barra brasileiro, porque tem muitos brasileiros, tem mercado, tem açougue, tem restaurante, tem um monte de coisa brasileira. Tem uma comunidade brasileira bacana aqui e é um bairro muito bom. Perto da cidade, tá 3, 4 estações de metrô aqui da ilha, aqui do centro de Manhattan. E ali é muito caro, né? Então,
Você vai pagar um pouco mais, mas dá para viver muito bem. A gente, o nosso caso, a gente mora no Harlem, no começo do Harlem, então a gente tá a 10 quarteirões do Central Park. Tá pertinho, é um bairro, assim, tem suas peculiaridades, é um bairro para padrão brasileiro, é um bairro seguro, né? A gente nunca teve problema de nada, mas tem seus problemas, né? Porque já é um bairro mais pobre, né? Um bairro afastado, mas a gente tem uma questão aqui de gentrificação, então, assim como o meu prédio, ao redor do meu prédio aqui, assim como esse incluso, são prédios novos que são muito caros, né? Então, pessoas que cresceram aqui no Harlem normalmente não moram nesses apartamentos porque são muito caros. Um apartamento antigo aqui no Harlem, de um dormitório, você consegue por 1.600, 1.700 dólares. Mas esse que a gente mora é 2.750 e o motivo para ele ser tão mais caro é porque ele tem alguns luxos, é um prédio novo para começo de conversa, então a gente tem portaria digital, a gente tem espaço reservado para receber encomendas, a gente tem um espaço para guardar bike, a gente tem um hall ali fora para ficar. É um apartamento, apesar de ser estúdio, é um estúdio grande. A gente tem ar-condicionado central, a gente tem máquina de lavar e seca, a gente tem máquina de lavar louça. Então são itens que aqui são luxos muito caros, né? Porque normalmente as pessoas lavam as suas roupas fora do apartamento, nas laundries, né? nas lavanderias de roupa. E você tem que perder um tempo e disposição para ir. Deixar a roupa lá lavando, depois trocar. Enfim, é um luxo que pra gente vale a pena. Então, aí vai do gosto do cliente. Eu acho que para um casal, um apartamento de um dormitório, um estúdio, um pouco mais afastado como a gente, mas que não se importa de não ter esses luxos, eu acho que dá para achar por 2.300. E no Brooklyn, no Queens, um pouquinho mais afastado, de repente por 2.000 dólares, 2.100 você consegue achar. Mas é isso, cada um escolhe seu luxo. Eu vou mostrar um pouquinho do apartamento aí pra vocês. Um tour bem rapidinho aqui. Aqui a gente tem um espaço que é muito bom, que é um espaço para guardar tralha e um armário. A gente tem um colchão aqui extra que a gente deixa para quando amigos e família eles vêm visitar a gente, porque é um estúdio, né? Então não tem espaço para mais uma cama, né? Então é muito bom. E esse espaço aqui, ele ajuda bastante, né? Então a gente compra água de garrafinha, a gente consegue ter o espaço aqui. Aqui é nosso espaço de entrada, meio que um hallzinho de entrada. Esse quadro aqui tem uma história legal, porque o pessoal ia jogar fora, a gente acabou pegando. É um quadro que eu acho muito legal, que é um mapa antigo aqui da cidade de Nova York. Né? É meio que um mapa de terrenos, né? Então é muito legal. Então, esse apartamento, esse estúdio, ele tem algumas coisas que justificam o seu valor que ele que é caro, mesmo sendo no Harlem, é caro, mas tem algumas coisas que justificam. Por exemplo, aqui a gente tem o ar-condicionado central, o ar quente ou o ar-condicionado. E isso é muito bom, porque normalmente se você não tiver esse ar-condicionado central, você vai ter aqueles ar-condicionados que você você encaixa no verão, você encaixa para a janela, para a parede. É bem comum aqui em Nova York, porque os apartamentos antigos não tem, né? Então, fica esse nosso banheiro. Ele é bem espaçoso também. Banheira é bem comum aqui nos Estados Unidos, né? Os banheiros terem banheira. Essa banheira é bem boa, então a gente consegue utilizar aí no inverno, a gente usa mais, né? Que quando tá bem frio, é nada tão gostoso quanto tomar um banho de banheira ali. Bem Chandler do Friends, sabe? Bem gostoso, cara, é muito bom. Então é um banheiro bem espaçoso, bem amplo. E é muito bom ter banheiro assim, porque normalmente os banheiros aqui na cidade de Nova York, os banheiros comuns, então eu tô falando de apartamentos até 2.000 e poucos dólares, normalmente são apartamentos muito mais apertados que esse, muito mais. Então o banheiro normalmente é metade disso daqui. Então eu já fui para banheiro que, por exemplo, você senta no vaso, sei lá, dá 2 mãos, 2 palmos, 1 palmo para frente, é muito apertadinho. Então é muito bom ter um banheiro tão amplo que nem.
E aqui que tá realmente o que faz esse aluguel ser tão caro e valer tanto a pena pagar um aluguel tão mais caro. Por quê? Essa máquina de lava e seca que a gente tem aqui, ela é semi-profissional. Então, ao contrário daquelas máquinas de lava e seca, que é uma coisa só, quando é uma coisa só, demora 3 horas e meia, 4 horas o ciclo completo. Esse daqui é bem mais rápido. Lava 25 minutos, seca 1 hora e meia, dependendo da quantidade de roupa, e acabou. E é um espaço bem legal que a gente ganha um espaço aqui para uma mini dispensa, né? De itens de limpeza, higiene, essas coisas. E é raro, rapaziada, ter um espaço desse e ter uma máquina de lava e seca que nem essa. É muito raro aqui em Nova York. Claro, raro no sentido, na faixa de preço de 2.500, um pouco menos que isso. Para você ter esse luxo, você vai ter que pagar, infelizmente, você vai ter que pagar, que nem a gente paga, 2.750 para mais. Então, aí o céu é o limite. Mas eu acho, é um pensamento que eu tive quando a gente escolheu vir para cá, porque no que a gente morava, a gente pagava 2.500 e não tinha isso daqui, né? Tinha no prédio, só que vivia quebrado, a gente acabava tendo que usar da laundry do bairro, e é um gasto a mais, e não só o gasto, né, rapaziada? Então imagina no inverno, nevando, chovendo, você tendo que fazer mal função, porque vira uma função do caramba, você ter que pegar um carrinho ou uma bag grande, colocar todas as suas roupas e lavar, e esperar lavar para colocar numa máquina de secar, esperar secar. É um tempo perdido, é um esforço muito grande. Então, cara, pagando da nossa diferença, pelo menos, né, de 2.500 para 2.750, $250 a mais no mês, cara, vale muito a pena. Pra gente valeu super. E aqui o estúdio em si, né? Estúdio é tudo uma coisa só, né? O quarto e a cozinha. Mas é muito amplo. Inclusive, se a gente quisesse comprar uma divisória aqui, também daria e ficaria muito bom, né? Mas como só somos nós dois, não tem necessidade, né? Então a gente prefere deixar um lugar totalmente amplo. Normalmente, nos Estados Unidos, eles já vêm com a cozinha completa, quase completa, né, pelo menos. Só não vem air fryer, mas máquina de lavar é raro. Outro luxo aí que a gente tem. Então a gente tá, se vocês contaram bem aí, são 3 luxos que normalmente não tem nos apartamentos até $2.500 e que vale muito a pena pagar um pouquinho a mais caso você tenha essa oportunidade. Então máquina de lavar louça, primeira vez que eu tenho na vida. Nossa, valeu muito a pena. Transformador, máquina de lavar e seca e o ar-condicionado central. 3 luxos, assim, que somado ao fato de ser um prédio novo, então eu ando aqui, ó, não faz barulho nenhum, é tudo novo. Os prédios aqui antigos normalmente têm 80, 100 anos, então você entra nos apartamentos e faz nhaque, nhaque, nhaque. É um barulho chato, rapaziada. Então, assim, fogão, micro-ondas, tudo isso aqui vem. Isso aqui tudo a gente comprou. Então a gente tem um espaço bacana. A gente comprou um sofá grande, confortável, que dá pra assistir televisão de boa. Essa televisão a gente comprou, é uma coisa que eu sempre quis, foi uma das primeiras coisas que eu comprei aqui, que eu sentia muita falta de ter uma TV muito grande pra gente assistir um filme, uma série, né? Então ela tem 65 polegadas, a gente pagou no Costco $450, se eu não me engano. Barato, né? É uma das cervejas mais baratas que tem, mas é 4K, é Smart, é muito boa. E aqui a gente tem mais um outro espacinho. Aqui é onde eu trabalho, edito as fotos, os vídeos. Vou começar a trabalhar de casa também. Aqui a gente já tem a nossa cômoda. E aqui fora também, rapaziada, a gente tem um espaço privado nosso. Que a gente, eu confesso pra vocês que eu não uso muito por alguns motivos. Eu acabo não usando muito esse espaço aqui atrás porque, é muito barulhento. A gente está numa região que ainda é meio central de Manhattan. Então, agora não dá para ouvir muito aqui porque tá meio tranquilo, porque tá chovendo. Então, o movimento na rua acho que diminui um pouco. Mas se você fica aqui, o barulho para mim me incomoda um pouco. A gente tem hospitais nas duas pontas, dos dois lados. Então, direto você vai ficar ouvindo sirene.
Aqui tem bastante poeira, né? A cidade é muito poluente, então ela tem muita poeira, então inseto entra em casa e tal, então eu prefiro isso aqui tá sempre fechado. E no verão a gente comprou essa piscina aqui, que a gente usou só uma vez, porque a gente demorou demais esse inverno para comprar, porque a gente sempre fala, não, vamos comprar, e eu falava, cara, será que a gente vai usar? Será que a gente vai usar? E no final das contas, quando a gente usou, foi muito gostoso, só que no final de semana que a gente usou, basicamente foi o último final de semana que não choveu e que tava muito quente. Os outros tiveram outros finais de semana quentes, agradáveis, mas não tão quente ao ponto de falar, pô, eu tava precisando de uma piscina, tava precisando dar uma refrescada. Mas é um lugar legal de ter, né? Sentar aqui, ler num dia de outono que é mais gostosinho, é legal. Mas é isso. Aqui o prédio ele tem 2 entradas. A minha essa saída minha aqui tá para um lugar mais barulhento. Do outro lado é mais tranquilo, mas enfim, é onde a gente tá, onde estava disponível. E tá visto, é esse o apartamento, $2.750. A gente paga uma vez no mês. A gente tem que pagar, água a gente não paga, a gente tem que pagar a eletricidade, que fica mais ou menos numa média de $130, $140. E no verão, quando a gente gastou mais, a gente chegou a gastar $200 aqui no mês, porque o verão, o mês de julho, que é o que mais pegou pra gente, aí o ar-condicionado ficou ligado praticamente o dia todo, porque, enfim, pra ficar mais confortável, a gente topou gastar um pouco a mais, paciência. E gás a gente não usa, né? O gás é só pra cozinhar. E a internet, então os custos da casa é basicamente a internet, que a gente tem um plano muito baratinho, $30 por mês, mais o aluguel, 2.750, mais a luz. Então se você arredondar tudo para cima, vai ficar uns $3.000 aí o custo mensal do apartamento. Agora, entretenimento, isso é outra coisa que vai de pessoa para pessoa. Entretenimento, como eu já falei para vocês, eu gosto muito de andar, de ir em museus, aproveitar a cidade, e essas coisas ou são de graça ou são muito baratas. O que eu vou colocar aqui um valor que eu gasto por mês, que gira em torno de $400. E no meu caso, no nosso caso, são 2 gastos que acabam sendo o mesmo pra gente, que é comer fora e entretenimento. Porque o nosso entretenimento a gente paga $26 por pessoa para ter acesso a uma rede de cinema chamada Regal aqui, mas tem a AMC também, que você paga esse valor e você pode ver cinema ilimitado o mês inteiro. No verão a gente usou muito pouco, por 2 motivos, porque não estava tendo muito filme bom e também por estar calor, né? Então a gente preferia andar na rua, andar de bike, enfim, fazer umas coisas ao ar livre. No inverno essas coisas mudam, então no inverno a gente tende a ir bastante no cinema, e é uma coisa que vale muito a pena aqui, porque um ingresso já é praticamente o valor da assinatura. Então um ingresso acho que vai ficar em torno de $25, e aí você paga 27 e pode ir limitado. Então assim, é uma coisa que pra gente não é bem tranquilo de pensar. E o que a gente gosta de fazer na rua é basicamente andar de bicicleta, andar a pé e ir em museus, em lugares abertos ou lugares que normalmente não cobram entrada. Uma vez ou outra a gente vai em algum show, alguma coisa parecida, mas isso não vou colocar no mês porque não é todo mês. Shows e essas coisas são muito caras, então a gente vai em épocas muito especiais, alguma coisa que seja muito especial pra gente. Então, por exemplo, a gente foi no show do Bob Dylan, foi $200 por pessoa, é um dinheiro absurdo, mas é um cara gigantesco, que minha esposa era fã, e a gente achou que valia a pena. Agora, o que é caro também é para comer fora. Então, a gente normalmente coloca esses $400 porque uma vez por final de semana a gente ou janta fora, ou a gente almoça fora, ou a gente pede comida, então fica mais ou menos nessa faixa. E aí vai de você. Se você for solteiro, por exemplo, você vai querer sair para beber. Beber aqui é muito caro. Então, uma pint de cerveja aqui, você vai pagar uns $12, $13 por aí, mais ou menos. Um drink você vai pagar entre $15 e $20, dependendo do lugar. Então, para sair para beber aqui é muito caro, cara. Então, a gente não faz isso, a gente não gosta de beber. E nesse sentido, pra gente é uma cidade bem barata. Bem barata.
Então depende aí cada um o que gosta de fazer, né? Bom, agora para finalizar aí, o que a gente a questão de poupança, né? O quanto você vai guardar aqui. Cada um trabalha de uma forma. A nossa forma de investir e de guardar dinheiro, a gente, a gente tem uma meta que é basicamente em torno de US$ 1.500 por mês, como casal, né? Então, esse dinheiro a gente compra um pouco de ações, a gente guarda em renda fixa, a gente tem consórcio, então a gente acaba guardando esse dinheiro de várias formas diferentes e cada um, né? US$ 1.500, se você vier sozinho, é um dinheiro que, se você morar em quarto e ganhar em torno de US$ 4.000, é um dinheiro totalmente que dá pra fazer. Totalmente. Vivendo bem, vivendo bem. Então, se a gente tá falando de 1.500 para quem ganha 4.000, 2.500 para morar sozinho aqui, morando em quarto, dá tranquilo, porque você tira US$ 1.000 do quarto, 1.500 para todo o resto. Então, é bem tranquilo. Então, eu vou encerrar colocando aqui na conta mais ou menos o nosso gasto, né? Então, de aluguel, eu vou deixar esses valores aqui na tela. Então, tudo que a gente gasta de aluguel, de contas da casa, compras, entretenimento, transporte, compras de roupas e acessórios, porque a gente sempre compra alguma coisinha na Amazon, né? Então a gente sempre tá precisando de alguma coisa para casa, ou uma camiseta, ou tá trocando de estação. Agora a gente vai entrar o inverno daqui uns 2, 3 meses, então vai esfriar bastante aí no final do ano, pro começo do ano que vem. Então é normal a gente comprar umas meias mais aquecidas, umas luvas que a gente sempre tá perdendo. Então essas coisas a gente tem que colocar na conta também, e normalmente a gente não coloca. Então saúde, que no caso aqui é de graça, tudo isso eu vou colocando aí, e vou colocar mais ou menos o quanto a gente consegue gastar para ter o padrão de vida que a gente tem hoje e quanto a gente consegue guardar. São duas variáveis que aí você consegue ter uma noção do que um casal vivendo o nosso padrão de vida, que eu considero aqui para um imigrante recém-chegado de 1, 2 anos, que eu acredito que é muito boa, porque a gente não passa vontade de nada, né? A gente, como eu já falei, a gente é um casal que a gente não sai para beber, a gente não bebe, a gente gosta de andar no Central Park, a gente gosta de, enfim, ir pra academia, comer uma coisinha fora, uma coisinha ali, mas a gente gosta muito de passar tempo em casa, a gente gosta de, enfim, fazer esses passeios ao ar livre. Agora que a gente tem moto, né, a gente gosta de andar de moto. Então, assim, de comida aqui em casa e sair para jantar, a gente não passa vontade, de verdade. A gente come tudo, vocês viram aí pela compra, a gente come carne boa, e eu acho que é um padrão de vida, assim, que se você fosse comprar no Brasil, seria um padrão de vida que você tinha que ganhar pelo menos uns R$ 15.000. E aqui não precisa ganhar tanto assim. A gente não ganha, não é um valor tão alto assim. A gente fica em torno aí de US$ 7, 8 mil por mês, né? Então é um valor que é o padrão de imigrante receber aqui, de verdade. Para quem está aqui há mais tempo, ganha ainda mais, e aí pode dar um salto tanto quanto guardar, porque eu acho que a nossa prioridade aqui é guardar dinheiro. Nosso lugar onde a gente mora, sinceramente, o que eu mudaria era de bairro, mas em questão de padrão de lugar que a gente mora, de apartamento, já é assim, eu não... Talvez eu moraria em um quarto para ter um espaço físico separado para quarto e sala, porque eu sou uma pessoa que no final de semana eu gosto muito de dormir tarde pra caramba. Então eu fico assistindo TV, eu fico jogando videogame, e quando você tem a cama e o sofá no mesmo ambiente, é chato, né, pra pessoa que tá dormindo. Minha esposa é uma pessoa que dorme cedo e acorda cedo, então tem essas trocas de horário, coisa chatinha, mas no geral, cara, assim, não dá pra reclamar, de verdade. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa informação. Vou tentar trazer um pouco mais de vídeos mais informativos nessa linha, e eu tô para soltar um vídeo aí sobre as primeiras coisas que você tem que fazer chegando aqui em Nova York, né? Então deixa o seu like, se você tiver dúvida, quiser trocar uma ideia no Instagram, vou deixar no link aí. E é isso.
Valeu.